Olá, caros consumidores, saudações especiais aos nossos associados. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da ADECO, Defesa do Consumidor. Já sabes que a ADECO é a única associação nacional que tem como missão a proteção e defesa dos direitos do consumidor. O convite é para que fique aí desse lado e confira os temas para a edição de hoje. Informação jurídica sobre os direitos do autor. Operação Cidadania, Laura Marroco, colaboradora voluntária da ADECO, fala da importância do trabalho voluntário para a sociedade. Visita da ADECO à Aldeia Infantil SOS para uma conversa com a coordenadora Graça Gomes sobre crianças em situação de rua. No projeto Cidadania Ambiental, David Aguinaldo fala do trabalho desenvolvido pela ONG Garça Vermelha. Contratei um designer gráfico para fazer a minha logomarca. Como funcionam os direitos de autor? Saiba a resposta no microprograma Informação Jurídica. Nesta situação em concreto, o que é que nós temos? É alguém que é contratado para executar um trabalho intelectual de realizar, edificar o projeto que é o logótipo ou a marca. Nós não podemos descurar que temos dois sujeitos. Temos aquele que contratou, que é o dono da obra, e temos aquele que desenhou. Portanto, há de existir aqui uma correlação entre esses dois sujeitos. E em matéria de direitos de autor, nós não podemos dissociar a autoria patrimonial da autoria moral. Ou seja, os direitos de autor estão subdivididos entre os direitos patrimoniais, que são aqueles que podem ser transmitidos, que pertencem ao dono da obra, e temos ainda os direitos morais, que são aqueles ligados à pessoa que edificou a obra, que realizou o projeto, mas que esta pessoa não pode exercer sobre este projeto, sobre esta obra, os direitos patrimoniais sobre ela. Então, quem desenhou a marca há de ser o autor moral da obra, há de ser o autor moral daquele projeto intelectual que ele desenvolveu. O que quer dizer que, se ele é um autor moral, então ele há de ter alguma palavra a dizer, enquanto autor moral, se virem a surgir situações de alteração posterior do projeto que foi ele que criou. Já o dono da obra, o dono do logótipo, o dono da marca, que foi quem contratou o designer gráfico, este sim é o proprietário patrimonial, digamos assim, o autor patrimonial da obra. Ele é o dono, é quem pode transmitir os seus direitos inerentes àquela marca, àquele logótipo ou àquela obra feita, não é? E é ele que tem a legitimidade para registar os seus direitos de autor, podendo exercê-los. E atenção que os direitos de autor só podem ser exercidos pelo autor patrimonial da obra e desde que registados em sede própria. Porque se não forem registados esses direitos, também nós não podemos estar em condições de exercer os direitos ou fazer valer esses direitos. Mas, entretanto, na hora do registro da obra, pode haver uma concertação entre o autor patrimonial e o autor moral da obra que ficasse uma menção de quem edificou a obra. Okay? Mas nada que se compare com o dono, o proprietário da obra, que pode fazer transmitir esses direitos conforme bem entender desde que registados, já no que se concerne à alteração do projeto inicial, sim, nós temos que saber ouvir quem criou esse projeto. Na rubrica Operação Cidadania, Laura Marroco, colaboradora voluntária da ADECO, fala da importância do trabalho voluntário para a sociedade. O que significa fazer voluntariado e ser voluntário?
Neste caso, o verbo fazer, voluntariado, é ligado ao verbo ser, voluntário. Voluntariado é mais de uma atividade, é uma forma de ser. Um voluntário não é um executor, é um gestor social, assim como um protagonista da transformação que presta serviços e tempo sem remuneração. Uma definição que parece simples, de uma atividade que é mais disso e que origina outros caminhos. Ser voluntário não acaba simplesmente no oferecer as próprias capacidades, conhecimentos e energias para uma comunidade e para o mundo inteiro. O seu é um compromisso como cidadão, como ser humano, que promove mediante participação criativa e eficaz para dar soluções às necessidades dos destinatários da própria ação. A ação como voluntário torna-se útil e melhor as condições de uma comunidade, assim como do voluntário mesmo. O que beneficia uma comunidade como um trabalho de voluntário torna-se como de reflexo um benefício para o voluntário mesmo, porque ser parte de uma realidade de ativismo, participação e informação contribui na qualidade e na melhoria de cada parte da nossa sociedade e de cada parte da vida de cada um de nós. Voluntariado é ter a iniciativa de doar a melhor parte de si, ter a maturidade e a consciência de não ter expectativas de receber em troca algo material, porque a troca que um voluntário recebe é bem maior do um salário ou do que nós imaginamos. É preciso ter força para superar os obstáculos e reconhecer os próprios limites, e assim se ganha uma enorme consciência de si e da realidade, assim como a maior confiança em si e no próprio poder de mudar e melhorar as coisas. Tudo isso tem mais valor de uma remuneração. Traz benefícios tanto para a sociedade quanto para o indivíduo e as suas possibilidades de evolução, porque através de uma construção para uma realidade mais coesa, procura-se benefícios em termos de socialidade e é uma ocasião de ampliar o próprio mundo de conhecimentos, experiências e amizades. Isto tudo procura uma imensidade de satisfações e oportunidade, de um crescimento pessoal que nos leva ao mundo como uma bagagem que nenhuma formação pode dar. Abre um monte de possibilidades em termos não apenas profissionais. A ADEC visitou a aldeia infantil SOS para uma conversa com a coordenadora sobre crianças em situação de rua. Ano passado, no início do ano passado, foi identificado 30 crianças em situação de rua. Isso não quer dizer que até outras crianças em risco de ir para a rua em São Vicente. Daí que foi elaborada uma estratégia de intervenção junto com vários parceiros, dos quais o Ministério de Educação e Família, e foi, portanto, resgatado que estes 30 meninos de rua e no manter no centro social, no iniciar, portanto, com estratégia de 4 fases. A primeira fase que estava consistir na trazer para um ambiente, digamos, favorável e que pudesse aliciar a permanecer no sentido de retirar desse meio onde é que este em contacto com a droga e onde é que este em contacto com vários vícios. Infelizmente, a estratégia de retirada de Santo Antão teve os resultados mais positivos que não dava a esperar, mas, por outro lado, ele trazia-nos informações de como lidar e de outra forma de intervenção. Uma terceira fase foi de manter que as crianças ali, numa parceria, num troca de experiência, digamos assim, jovens que vêm de Santiago, daqueles 2 aldeias de SOS em Santiago, que foi bastante frutífero, onde tive no fazer várias oficina desde carpintaria, de emoções, do álcool e droga, de ambiente, portanto, oficinas onde estive ali ocupado de forma saudável num troca de experiência com aquelas crianças que foi de aldeias SOS em Santiago. Uma quarta fase foi uma fase de inserção no sistema de ensino, numa triagem para reintegração familiar dos casos que era possível. Nós chegamos a uma altura que o número de crianças num único espaço trazia alguns constrangimentos e houve a necessidade, numa concertação entre parceiros, de fazer divisão do grupo. Daí que o grupo foi dividido entre a SOS e o Centro Irmãos Unidos, isso numa parceria Centro Irmãos Unidos Câmara Municipal. Daí que adolescentes de idade entre 14 e 16 anos foi enviado para
Centro Irmãos Unidos, e ficar no nosso cargo jovens com mais de 18 anos e algumas crianças, adolescentes ainda. No finalizar ano com alguns resultados bastante bons, para além dessa divisão, que trazendo-nos a possibilidade de um trabalho mais incisivo e mais concertado num grupo menor, não consegui, portanto, inserir de 8 jovens que não tinham no nosso cuidado, mais de 18 anos, 7 queriam se fora do centro, sendo que 3 estão na comando militar, numa aprendizagem de cozinha e devem ingressar ao serviço militar ainda neste mês de março. Não tem um já está a trabalhar e, portanto, está direito na sua vida com alguma autonomia. Infelizmente, não tive 2 que, apesar de condições familiares reunidas, eles preferiram manter a sua vida de rua. Não tem ainda um a nosso cuidado, que está ali ainda porque condições familiares que te permitissem a integração. Não integrar também um adolescente na família e ele está para bem, e ainda não mandar mais 2 casos, um adolescente e uma criança, para Santiago, para a aldeia SOS Santiago, São Domingos, também porque condições familiares que te permitissem essa reintegração. Hoje, damos-te a conhecer um pouco sobre a Garça Vermelha, uma ONG que faz recolha de óleos lubrificantes. Portanto, hoje não trazer como temática abordar a questão de óleos lubrificantes usados, que é uma problemática que te afeta direto ou indiretamente todos nós. E quem tem estado ao longo de cerca de 20 anos de trabalhar com essa matéria é a Associação Garça Vermelha, que é uma organização não governamental que nasceu ali na cidade de Mindelo em 1997, precisamente para chamar a atenção sobre essa problemática que está a existir, mas que de certa forma é invisível. Na altura, um conjunto de individualidades de São Vicente, mas também gestores de empresas públicas e privadas do próprio município e das oficinas particulares, foi realizado um encontro para discussão dessa problemática de óleos lubrificantes usados, que cima não sei, ele quer terminar, digamos, esse ciclo de vida, ele quer gastar tudo durante esse ciclo de vida, resultando daí resíduos importantes que podem afetar nos saúde, mas também nos ambiente. Então, esse grupo, vamos dizer, de cidadãos e empresas, criar a Associação Garça Vermelha, porque não saber que um dos impactos maiores dos óleos usados é na aves, nomeadamente aves marinhas. Garça Vermelha é uma ave emblemática, endémica de Cabo Verde, é que existe na São Vicente. Portanto, apenas 5 anos depois da aprovação da Lei de Base de Política de Ambiente, era necessário chamar a atenção, digamos, para todos os aspectos ambientais, nomeadamente da biodiversidade. E por isso, em homenagem a essa ave, que foi dado esse nome de Garça Vermelha. E é o ponto final nesta edição de hoje, mas se quiser continuar a acompanhar o nosso trabalho, a ADEC está semanalmente em 13 rádios, nas plataformas digitais, Facebook, Twitter e no YouTube, e ainda a ADEC tem uma coluna mensal no jornal impresso Terra Nova. Se tens interesse em associar-se, visita nosso site adec.cv e lá encontra as informações. Obrigado por acompanhar e apoiar o nosso trabalho. Voltamos para a semana com mais temas do interesse do consumidor.